Olá a todos que acompanham o Metrópolis, eu sou a Isadora e o nosso entrevistado de hoje é o ex-procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e novo desembargador do Tribunal de Justiça do DF dos Territórios, Leonardo Bessa. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, um prazer. Obrigada, doutor. Para começar o nosso papo, o senhor atuou como membro do Ministério Público por 30 anos. O que muda do Leonardo Bessa, promotor e procurador de justiça, para o Leonardo Bessa, desembargador? Eu diria que muda bastante, mas ao mesmo tempo muda pouco, se é que eu posso fazer essa brincadeira, porque o Ministério Público é um ator do sistema de justiça, assim como o judiciário é, o advogado é. Então o Ministério Público, ele tem mais a função de parte, né, no processo civil, a função de fiscal da ordem jurídica, a função no processo penal de acusador, que não é adjulgador, mas é sempre próximo ao julgador. Tem um jurista italiano que ele fala do Ministério Público, que o Ministério Público é a parte imparcial. É aquela parte no processo, mas que não busca o ganhar pelo ganhar. Ele busca a boa aplicação da norma, inclusive no processo penal. Tanto é que o Ministério Público no Brasil pode pedir absolvição quando constata que não tem provas. Por que eu estou falando isso? Esse espírito da imparcialidade, ele já é presente no Ministério Público, inclusive quando ele é parte. Ele é parte, mas ele não deixa de ser fiscal da lei. Então eu digo, muda, claro que muda, né? Agora passo a exercer a nobre função de julgar, mas sempre já nessa perspectiva da imparcialidade e dentro também do sistema da justiça, né? Que é algo que eu já convivo há 30 anos, né? Com o Poder Judiciário do local, que é o Tribunal de Justiça do DF. Doutor, como todo mundo, o Judiciário precisou se adaptar à pandemia. Agora, por exemplo, as sessões e as audiências são online. O senhor acha que essa mudança veio para ficar? Acredito que sim. Não totalmente virtual, como está. Na verdade, e aí eu posso falar pelo Ministério Público e pelo próprio Tribunal de Justiça, eram duas instituições que já estavam, né, bem avançadas em termos de, vamos dizer assim, digitalização de processo, de virtualização das sessões. A pandemia e o isolamento consequente da pandemia, ela veio acelerar, né, e mostrar muitas vezes como é possível trabalhar bem, né, usando os recursos tecnológicos. Então, a questão do teletrabalho também tem se mostrado bastante produtivo. Lá no Ministério Público a gente já tinha uma experiência, inclusive por iniciativa na minha gestão, do teletrabalho, né, e com resultados muito positivos, até com uma produtividade maior. Então, com certeza, respondendo objetivamente, veio para ficar. Muita coisa não vai voltar a ser como era antes, não por impossibilidade, mas por mais eficiência do sistema atual. Doutora, a sua bandeira sempre foi a defesa do consumidor. Que tipo de juiz, de julgador, o senhor se torna com essa experiência na área de defesa do consumidor? O julgador imparcial, isento, que está preso à lei e aos limites da interpretação da norma. Quando a gente fala em defesa do consumidor, é porque nós temos uma lei conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os direitos e deveres dos atores do mercado de consumo, né? Então é nessa linha, me parece, um julgador no sistema brasileiro chamado Civil Law, né? É o sistema da Europa, em contraposição talvez ao sistema norte-americano e inglês. Antes de tudo, o julgador ele tem que se basear na norma e nas possibilidades de interpretação da norma. Doutor, seja como procurador-geral de Justiça do DF ou como professor, o senhor se manifestou, enfim, já manifestou preocupação com a proteção de dados pessoais na internet, né? Recentemente vimos grandes vazamentos de informações que atingiram milhões de brasileiros. Como é que o cidadão pode se proteger, principalmente nesse ambiente da internet? Bom, primeiro o Brasil comemora a edição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E acaba se incluindo no grupo. No mundo tem mais de 100 países que têm uma lei de proteção de dados pessoais e a nossa foi
promulgada em 2018 e entrou em vigor em setembro de 2019. Isso muda bastante, porque é uma lei que atende a essa realidade que hoje você é julgado pelos seus dados pessoais, né? Você é analisado, julgado, se você tem direito a crédito, se tem direito a acessar algum país, se tem direito a um serviço público pelos dados pessoais, e daí a importância, existe até uma expressão mais sofisticada que se chama direito à autodeterminação informativa, a importância do cidadão ter controle sobre esses dados pessoais. Não só na questão do vazamento, que é o que normalmente a mídia dá muita atenção, mas um controle positivo. Por que você quer ter esses dados? Esses dados têm que estar corretos, já que eu serei julgado a partir desses dados. O vazamento é o que a gente chamaria de um acidente, que é uma coisa assim grave, e ela tem uma lei que protege e fala em indenização, mas antes de tudo o consumidor tem que ter um mínimo de cuidado, inclusive com os recursos tecnológicos à disposição, e não banalizar, por exemplo, acessar sites não conhecidos. Isso tudo é muito óbvio, né? Nem é muito jurídico, mas a lei ela vai dar um amparo jurídico a essa preocupação que a gente já tem. Doutor, recentemente se popularizou o termo ativismo judicial. O senhor acredita que isso realmente existe? É um problema? Primeiro tem um problema talvez aí de conceito. Se me perguntar diretamente se eu sou favorável ou contra, até pelo que eu falei, o juiz, o promotor também, todos os atores do sistema de justiça estão presos à lei. É o que a gente chama de positivismo jurídico, né? Então, primeiro ponto, essa foi uma opção do nosso sistema jurídico. Vocês têm que julgar com base na lei e não com base numa ideia pessoal, num sentimento pessoal de justiça. O valor que você deve utilizar é o que está na norma, tá? E esse é o primeiro ponto. Então, se o ativismo é poder botar valoração pessoal, não sou eu. O nosso ordenamento jurídico, ele não aceita isso. O que acontece, Isadora, é importante saber, é que muitas vezes a norma ela dá vários caminhos de interpretação. Quanto mais aberta a norma, mais a possibilidade do intérprete de fazer escolhas. Então, às vezes acontece isso. Isso não é necessariamente o ativismo. Então, é importante saber a distinção do ativismo quando você põe valores pessoais na norma e quando é o ativismo, entre aspas, não é ativismo, mas essa questão da interpretação dentro das possibilidades hermenêuticas. Leonardo, aonde termina o papel do Poder Executivo e onde começa o papel do Poder Judiciário? Essa pergunta é muito boa e, aliás, ela já foi debatida no âmbito do Judiciário antes mesmo de toda essa situação da pandemia, que é a possibilidade aí do Ministério Público, por meio de ação coletiva, ação civil pública e, consequentemente, do Poder Judiciário, interferir em políticas públicas. O Supremo entende que, em algumas situações, quando o ato é vinculado, por exemplo, você tem uma verba específica para a construção de um presídio, você tem uma verba específica para a construção de uma escola, o Judiciário pode interferir e determinar que o Executivo cumpra, né, realize aquela construção. Mas em situações onde há a chamada discricionariedade do gestor, e me parece, nós temos exemplo atual da gestão da pandemia e seus efeitos, é típica atividade do Poder Executivo. Aliás, é o que tem sido decidido, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo próprio Tribunal de Justiça local. Então é importante fazer essa distinção, quando o ato é vinculado e quando há a discricionariedade. Quando há a discricionariedade, a interferência do Poder Judiciário e do Ministério Público é mínima ou até inexistente. Isso inclusive, já está sedimentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Doutor, para finalizar, eu pergunto ao senhor, qual é o Poder Judiciário ideal para o Brasil? Gostei da pergunta. Um poder, antes de tudo, que tem a clara percepção que se trata de um serviço público e o serviço público tem que atender o que diz a Constituição, ser eficiente. O que é ser eficiente? Ser rápido, analisar com presteza as questões apresentadas pelos cidadãos. E eu queria aproveitar para dizer que para mim é uma grande alegria integrar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O CNJ mostra os números, tem, né, Poder Judiciário em números, a Justiça em números, aliás, e os dados do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, são muito positivos, né? Em 2019, por exemplo, a média
do tempo de julgamento de uma apelação no tribunal era de 6 meses. Eu acredito, por uma percepção minha, que hoje esse prazo é menor. Então isso é realmente, se você parar para pensar, que você interpõe um recurso de apelação e aquele seu recurso é julgado em 3, 4 meses, é tudo que o cidadão quer, né? Uma solução, uma resposta rápida, um litígio, uma pacificação, né? Então me parece que esse é o poder judiciário que todo cidadão quer, rápido, eficiente, com juízes imparciais. Muito obrigada, doutor Leonardo Bessa, novo desembargador do Tribunal de Justiça do DF dos Territórios. Muito obrigada por participar do Metrópolis Entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer.